Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vou fazer a segunda parte do vídeo falando de small caps que pagam bons dividendos, tá? O primeiro vídeo, a primeira parte foi feita ontem, né? É só acessar aqui no nosso canal. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueça de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Vou deixar na descrição ali o nosso site, que tem as nossas estratégias, as carteiras. Lembrando que nós temos uma carteira focada em dividendos, né? Também uma focada em micro e small caps. Tá? E dentro da carteira de dividendos tem empresas small caps e dentro da carteira de micro e small caps também tem empresas que pagam bons dividendos. Tem ali as informações a respeito de todas as nossas estratégias. Né? Quer ver lá a carteira micro e small caps, tem o vídeo e os resultados sempre atualizados ali para vocês poderem acompanhar. Tá? Voltando aqui, né, pessoal, para a nossa apresentação. Ontem nós falamos de Irani, Taurus, Melnick, Metal Leve, Kepler, e hoje vamos falar aqui dessas 5 empresas, dessas 5 small caps aqui que são boas pagadoras de dividendo. Claro, né, pessoal, comentários rápidos aqui, eu não estou falando de recomendações, é mais para a gente conhecer um pouco sobre as empresas. Nós temos aqui a SEB, né, pessoal, que é uma empresa que não é tão conhecida assim. Ela, na verdade, é uma microcap, né? É uma empresa, é a Companhia Energética de Brasília. Ela tem um histórico de bom pagamento de dividendos. Lembrando que, inclusive, em 2021, eles venderam a parte de distribuição, né, assim como outras empresas estatais também fizeram, e pagaram um dividendo gordo. O ano passado, eles conseguiram pagar 111 milhões de dividendos e ainda guardar 75 milhões para novos investimentos. Como é um ativo que não tem muita liquidez, as ações, ficou meio abandonado, vamos dizer assim, mesmo com a alta recente das ações, ela tem múltiplos muito baixos, opera abaixo do valor patrimonial e tem um PL aí na casa de 4 vezes, tá? Lembrando que tem uma perspectiva de positiva aí para a empresa, né? Inclusive quando a gente fala na parte de energia solar, e é um mercado bom, né, pessoal? Um mercado de baixo risco aí, operar ali na região de Brasília, tá? Então é um ativo microcap, né? Tem um valor de mercado abaixo de 930 de 1 bilhão de reais e um yield hoje na casa de 12%. Ela pode manter, sim, considerando o preço atual da ação, até sendo um pouco mais conservador, um yield aí na casa de 10%, que é bastante interessante. Temos aqui a Brasil Agro, né, pessoal, que vale 2,5 bi, está com yield de 12,8%. A Brasil Agro é uma das maiores empresas quando a gente fala em terras agricultáveis. Eles têm terras também no Paraguai e na Bolívia, e claro, se beneficia de todo esse bom momento da agricultura. A grande questão aqui da Brasil Agro, né, pessoal, é que além de ganhar dinheiro com essa questão de plantar mesmo, né, ela periodicamente faz compra e venda de ativos. Então ela pode comprar terras, comprar propriedades, vender propriedades, e nos últimos 1 ano e meio, 2 para cá, ela está fazendo tá, né, ajustando o portfólio, está vendendo alguns ativos para comprar outros, e até o yield ele está mais elevado justamente em função dessa questão de venda de terras, tá? Então é possível ou é provável, né, que para os próximos trimestres, se a gente pensa principalmente para o ano que vem, dificilmente a empresa vai manter um yield aí acima de 12%, 13%. O normal seria até bem abaixo disso, tá? Ali na casa de 7%, 6% já seria um yield bom, a não ser que ela faça mais a venda de algum ativo. Lembrando que a gente gosta muito desses segmentos, né? Principalmente nesses momentos de inflação, que as empresas acabam tendo uma valorização do patrimônio. As terras estão muito valorizadas, né? Inclusive, a Brasil Agro aproveitou esse momento de maior valorização para vender alguns ativos aí que ela considera que já estavam um pouco caros, vamos dizer assim, para tentar comprar outros ativos mais baratos. Inclusive, nós tivemos na semana passada a SLC, né, através de um fato relevante, avisando ao mercado, né, que teve reajuste, né, uma reavaliação dos preços de terra. Então é bem interessante, né, por esse ponto de vista, principalmente pensando como uma proteção aí em relação a tempos de inflação mais elevados, já que é uma perspectiva, né? A gente está com a inflação hoje mais está dentro de níveis históricos aqui no Brasil, mas o mundo todo está com uma inflação que há décadas aí não estava tão elevado. A expectativa que a gente tem é que esses números continuem elevados, né? Inclusive o que a gente tem visto, por exemplo, a parte de serviços.
isso nos Estados Unidos, na Europa, continua pujante, né? A gente pega a economia americana, em serviços continua subindo, né? Ou seja, mesmo que os bancos centrais venham elevar juros, tem alguns segmentos que o efeito dessa elevação de juros vai ser pequeno. Claro que a gente tem questões mais profundas para comentar, né? Nem cabe aqui no vídeo, mas a gente olha, né, com essa questão de guerra, a gente pode ter menos migrações, e isso deixa os preços mais caros de uma maneira geral quando a gente pega, por exemplo, a mão de obra na Europa, nos Estados Unidos, né? Aí é uma questão mais complexa, então a gente deve ter um período de inflação mais elevada no mundo todo, né? E esses ativos reais, como terras, aí acabam se beneficiando. Temos aqui o banco BMG, né, pessoal, que é bastante pedido por vocês, também é uma small cap, vale pouco mais de 1,6 bi, está com yield aqui de 13,7, lembrando que recentemente eles ajustaram a questão da política de dividendos, eles vão pagar dividendos trimestrais também, mais dividendos complementares, né? E o BMG, na nossa avaliação, pode manter um yield aí na casa de 8 a 10%, é bem viável, está um pouquinho mais baixo do que esse 13,7, mas é bem viável aí na casa de 8 a 10%, considerando o preço atual das ações. O que acontece? O Banco BMG é um banco bastante tradicional, ele foi criado, né, formado lá na década de 30, e hoje ele vem apostando nessa questão de diversificação de receitas. Ele dependia muito dessa questão do consignado, aí hoje tem mais questões, né, crédito pessoal, débito em conta, pensionista de INSS, né, fizeram algumas parcerias legais, como a Wiz, né, fizeram a compra aí da Granito para meios de pagamento, Cashback, BMG Invest, que é a plataforma de investimentos, tá? A gente acha bem interessante a gestão hoje da empresa. A única coisa que nos incomoda, que a gente comenta desde a época do IPO do BMG, é a questão do risco do passivo por causa do consignado, tá? É um passivo muito grande do consignado, né, de problemas, enfim, é só vocês colocarem aí no Google que vocês vão ver. Isso nos incomoda um pouco, então a gente prefere olhar para outros bancos, né? O Banco Pan, por exemplo, o Banco Mercantil, a gente entende que tem bancos mais interessantes, menores aí do que o BMG, mas é uma empresa redondinha, né? Hoje, pensando na gestão da empresa, a questão, claro, do passivo mais elevado. Temos aqui a Grendene, né, pessoal, que é uma empresa muito tradicional. Lembrando que a família também tem o controle da Vulcabras. A Vulcabras está voando, né, um pouco diferente aqui no caso da Grendene. Eu comentei no vídeo de ontem também que a Even é uma das controladoras da Melnick e o pessoal da Grendene tem uma participação controladora na Even, ou seja, eles têm um controle aqui indireto ou direto aqui no caso da Melnick, né, que eu comentei ontem. E a Grendene é uma empresa muito tradicional, tá, pessoal? É uma empresa diferenciada, né? O mercado calçadista é um mercado que envolve moda, envolve varejo, e no caso da Grendene, a produção ainda, né? Diferente do Marezo, por exemplo, que terceiriza, a Grendene aqui faz tudo, né? É uma das maiores produtoras de calçado do mundo, conseguiu se manter nesse mercado, mesmo com o mercado de várias empresas, principalmente no sul do país, ou indo para a China ou quebrando, a empresa conseguiu se manter. Ela tem 10 fábricas, né, uma gigante aí, exporta para mais de 100 países, já foi mais forte na exportação, mas acabou exportando para alguns mercados que diminuíram bastante, como por exemplo o mercado argentino, tá? Mas tem vantagens, né? Essa questão da verticalização, desde a matrizaria, PVC, a tecnologia própria, né, o que acaba sendo positivo, isso dá mais escala, dá uma eficiência maior. Tem marcas bastante reconhecidas, né? A gente tem a Melissa aí, que é um fenômeno, Raider, Grenda, Ipanema, Grendene Kids e assim por diante, tá? A questão é que nós tivemos alguns erros de coleções nos últimos anos e a empresa, desde meados de 2014, está com dificuldade de aumentar o volume de vendas, tá? Basicamente é isso. Mas é uma ótima empresa, a gestão da empresa é bem interessante também, mas ela tem um crescimento menor do que outras empresas quando a gente compara, por exemplo, aí com a Arezzo, que eu comentei. E o que acontece, tá, pessoal? A Grendene, ela sempre tem um caixa bastante elevado, ela tem benefícios fiscais, principalmente lá no estado do Ceará, mas ela não podia usar aqueles valores ali, né, para pagamento de dividendos, por exemplo, teria que ser alguma coisa ligada a investimentos, né? Se ela fosse pagar dividendo em cima daquilo lá, ia ser ela ter que pagar um monte de impostos.
e recentemente, né, ela teve uma vitória para exclusão, não exclusão de benefícios, né, quando ela fosse calcular o imposto de renda e a contribuição social, ou seja, né, é uma vitória que não cabe mais recursos e ela consegue pagar dividendos maiores, vai pegar a maior parte desse caixa para pagar em dividendos, ou boa parte desse caixa para pagar em dividendos, já que pelo jeito não vai fazer grandes investimentos. Até ela tem uma capacidade produtiva bastante ociosa hoje, a Grendene, tá? Então, não é um dividendo, vamos dizer assim, sustentável da empresa, esse dividendo aqui de 19%. Né? Vamos falar de um dividendo aí de 5% a 8%. Ela com caixa menor vai ter menos ganhos do mercado financeiro, mas um dividendo de 5% a 8% com uma baixa necessidade de investimento, mesmo sendo uma empresa de calçado e lidando com varejo, é bem factível, tá? Temos aqui a Tronox, né, pessoal, também recentemente fez uma redução de capital. Aí aqui a gente tem o efeito que as ações caíram, ela fez redução de capital, pagou dividendos, então não é também factível aqui manter para os próximos anos um pagamento de 26,5%, a não ser que ela faça uma outra revisão de uma outra redução de capital, ou então tem algum dividendo extraordinário, alguma coisa nesse sentido, mas também é bem factível com o preço atual das ações pagar até acima de 10%. A Tronox, né, pessoal, uma empresa, a Grendene aqui já quase vira uma empresa, vamos dizer, de média capitalização, né, 6 bi, é até a maior que a gente colocou aqui, e a Tronox vale pouco mais de R$1 bilhão, também saindo aí de micro cap para small cap, e ela é a antiga Cristal Pigmentos, para quem não está ligando o nome à pessoa, e ela é a única produtora brasileira e segunda mundial do dióxido de titânio, tá? Que é usado aí para dar brilho, opacidade, eu sempre me embanando aqui nessa palavra, na produção de borracha, papel, cerâmica e assim por diante. Esse é o principal produto da empresa, né? E quando a gente compara, claro, a empresa tem uma questão que a gente já comentou algumas vezes, o site de relação com investidores não é bom, apesar de não ser complicado fazer contato com a empresa, né? Mas é uma questão que fica devendo nessa, que isso já é ligado à questão da governança, da transparência com o mercado. Quando a gente pega outras empresas, a gente compara, por exemplo, com empresas chinesas, a Tronox não deve para ninguém, tá? É uma empresa fantástica nesse sentido, né? Em termos de margem e tudo mais, né? Agora, e é uma empresa que tem margens elevadas. Agora, o que aconteceu no ano passado, né, pessoal? Nós tivemos problema na Paranapanema, né? Esse foi o principal problema que a empresa teve em termos de custos, que fornece ácido sulfúrico para a Tronox. Então, ela teve que ir ao mercado comprar esse ácido sulfúrico e isso destroçou os resultados da empresa, né? Tanto que a gente teve 800 e poucos milhões de receitas, se a gente for pegar no ano passado, e custos sobre os produtos e bens vendidos ali, mais 750 milhões. Então a empresa praticamente teve que pagar aí para conseguir produzir, tá? Isso já vem normalizando, tá? Isso acaba ajudando, mesmo com os custos um pouco mais elevados, tá? A gente tem essa questão da reabertura da China, claro que ela está bem mais lenta do que a gente esperava, mas é uma empresa redondinha. A gente já comentou também que nesse momento não pensa em fechamento de capital, mas quem sabe lá na frente o controlador, que também tem ações na bolsa lá fora, possa fechar capital. Não é a nossa expectativa agora. Então é uma empresa que também, ajustando essa questão dos custos e considerando os níveis atuais dos preços das ações, mesmo com a alta recente, também acaba virando uma boa pagadora de dividendos, né? Então uma empresa que vale 1 bi, valor de mercado, tem dívida líquida negativa de 134 milhões, 135 a última vez que eu vi, ou seja, o que ela tem em caixa paga a dívida e sobra dinheiro. Só em estoques a preço de custo tem mais de 300 milhões de reais, né? Sem contar ativos, terrenos, plantas e tudo mais. Então se a gente considerar só dívida líquida negativa e estoques, tem quase 500 milhões de reais. Vamos chutar um pouquinho para cima. Fora essa questão dos ativos, uma empresa que vale 1 bilhão e estava valendo aí 600 milhões até agora há pouco. Mostra que às vezes o mercado acaba sendo bastante irracional no curto prazo, né? E é uma empresa que gera muito caixa, então tem essa característica boa aí de pagar bons dividendos. Hoje tem um PL na casa de 10 vezes, mesmo com o lucro muito pressionado. É um ativo muito barato aqui, a Tronox. Não vai continuar pagando, né, pessoal? Como eu falei, esses 26%, mas pagando 10% aí, ou acima de 2 dígitos, já é fantástico, né? No caso aqui da Tronox, tá certo?
Eu vou deixar para vocês aqui também, né, pessoal, 2 presentes, o e-book A Melhor Small Cap da B3, para vocês conhecerem, baixar, e também um cupom que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas, promoção que vale até o final dessa semana. Dúvidas? contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!